de Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, e dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, e do grupo do Facebook Olitoque 2020. Retornando para mais uma continuação desse livro, God Olympique, 1964. É um livro publicado pela União Soviética sobre os Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio e de Inverno de Innsbruck. Fazendo algumas correções do vídeo anterior, esse livro ele omite as competições de trenó e tobogã dos jogos, já que os soviéticos não tinham destaque na prova, e também fazem pouca menção do esqui alpino. Outra correção que se faz necessária, ficou uma dúvida se essa foto seria dos Jogos de 1960 ou dos Jogos de 1964. Essa foto do Lívio Beruti, campeão olímpico em 1960 nos 200 metros, essa foto é de 1964, por causa do número de participação dele. Então, retornando para a página que havia parado, iniciando as competições de natação desses Jogos de 1964. Tiveram um amplo domínio dos atletas norte-americanos, que conquistaram 13 das 18 medalhas de ouro disputadas. A Austrália conquistou as outras 4 e a União Soviética ficou com a única medalha de ouro que escapou ao domínio de norte-americanos e australianos. Nas provas femininas, os Estados Unidos obtiveram 6 vitórias, contra uma da Austrália e uma da União Soviética. E no masculino, os Estados Unidos conquistaram 7 das 10 medalhas de ouro em disputa. O grande destaque foi o norte-americano Donald Sculander, com um total de 4 medalhas de ouro, venceu as provas de 100 e 400 metros nado livre, além dos revezamentos 4 por 100 metros nado livre e 4 por 200 metros nado livre. Aqui os resultados. Outro destaque foi a australiana Dawn Fraser, que conquistou o tricampeonato na prova dos 100 metros nado livre. E esse foi o grande destaque desse livro, que o livro, logicamente, faz uma menção especial, a soviética Galina Prozumenchikova, que venceu a prova de 200 metros nado de peito. Prozumenchikova tornou-se a primeira campeã olímpica da União Soviética na natação. A primeira medalha de ouro da União Soviética em Jogos Olímpicos na natação foi conquistada por Galina Prozumenchikova, ou Prozumenchikova. Aqui na foto, a Prozumenchikova à frente, e na outra que também conquistou medalha pela União Soviética foi a Svetlana Babanina, que nessa prova de 200 metros nado de peito ficou na 3ª colocação. Portanto, aqui as duas soviéticas, Svetlana Babanina, medalhista de bronze na prova de 200 metros nado de peito, e Galina Prozumenchikova, que conquistou a medalha de ouro e se tornou a primeira medalhista de ouro da União Soviética em Jogos Olímpicos na natação. Lembrando que em 1956 os soviéticos obtiveram suas primeiras medalhas, uma medalha de bronze nos 200 metros nado de peito com Haris Yunitchev e uma medalha também no revezamento 4 por 200. Aqui, portanto, em 1964, a União Soviética obteve sua primeira medalha de ouro e estabeleceu uma tradição nessa prova de 200 metros nado de peito, essa prova feminina de 200 metros nado de peito, com vitórias com medalhas de ouro, prata e bronze nos Jogos de 1976 e 1980. Em 76, a vitória com Marina Kochevaya e em 1980 com Lina Kasiushit. Essa competidora, a Galina Prozumenchikova, também obteve medalhas nos Jogos de 1968 e 72, com o nome de Galina Stepanova. Em 72, chamando-se Stepanova. Obteve 5 medalhas em sua participação em Jogos Olímpicos. Grande resultado da Galina Prozumenchikova. Aqui a Babanina abraçada com a Galina Prozumenchikova. A premiação, o resultado, União Soviética ouro, Estados Unidos prata, União Soviética bronze. A medalha de prata ficou com a norte-americana Claudia Kolb, que se destacaria depois em 1968 nas disputas de nado medley. E aqui a Prozumenchikova no pódio, junto com a Babanina, e a Claudia Kolb com sua medalha de prata. Aqui a soviética na Vila Olímpica, Prozumenchikova, e ela cumprimentando o Alexander Ivanitsky, que foi o campeão da luta livre, a categoria mais pesada. Alguns momentos da Prozumenchikova na sua vida cotidiana, no estudo, recebendo autógrafos, e
aqui no campo. E mais um momento dela com um competidor. O curioso é que esse competidor parece o Valery Brumel do salto em altura. Mas também pode ser que seja esse daqui, o nadador, o George Prokopenko, que conquistou a medalha de prata na prova dos 200 metros nado de peito. Perdeu para o representante da Austrália. Foi o Ian O'Brien, né? Vamos confirmar aqui o nome do representante da Austrália. John Kevin Barry. Ian O'Brien. Então, aqui as medalhas, né, da União Soviética foram 4 medalhas. Poderia ter a medalha do revezamento, medley, 4x100 medley, onde a União Soviética obteve a medalha de bronze. Aqui uma foto do Donald Kullander, dos Estados Unidos, ganhador de 4 medalhas de ouro nesses jogos. E uma largada da prova de nado de costas, 200 metros nado de costas, que foi vencida pelo norte-americano Chad Graff. Uma prova em que os Estados Unidos obtiveram as 3 medalhas. As competições de boxe, a União Soviética apresentou um grande domínio no boxe, obteve 9 medalhas, 3 de ouro, a Polônia obteve 7 medalhas, também 3 delas de ouro, e o curioso é que as 3 medalhas de ouro obtidas pela Polônia foram em 3 categorias consecutivas e em cima, derrotando nas finais, competidores da União Soviética. Josef Grudin, Jerzy Kulej e Marian Kasprik foram os campeões. Aqui o boxe, as outras medalhas de ouro, uma para o Japão e 2 para a Itália e uma para os Estados Unidos. Aqui comentários das provas, os resultados. Os resultados das competições. Quando mexe a folha, dá uma outra... reflete a luz, então a imagem fica pulando. Aqui o grande soviético Valery Popenchenko, em uma de suas lutas. Popenchenko nocauteou vários competidores, foi o maior boxeador, foi um dos grandes destaques desses jogos de 64 no boxe. Outro campeão, o Stanislav Stepushkin, da União Soviética, outro campeão da União Soviética, derrotou o Anthony Villanueva, de Filipinas, na sua categoria. Creio que a categoria dele era 57 quilos, 54, 57 quilos. E aqui o Boris Lagutin, que derrotou o Joseph Gonzalez, da França, na final da sua categoria. Grande resultado do Boris Lagutin e também dos soviéticos, que conquistaram um total de 3 medalhas de ouro. Aqui os 3 campeões da União Soviética. O Valery Popenchenko, o Stanislav Stepushkin e o Boris Lagutin. Outros momentos aqui do boxe, o Popenchenko, com um competidor se levantando aí de um nocaute, o Stanislav Stepushkin abaixo, e aqui acima a primeira medalha de ouro do Japão na história do boxe, com Takao Sakurai. Takao Sakurai foi campeão olímpico, derrotou o coreano na final e conquistou a única medalha de ouro do Japão no boxe até 2012, quando o Ryoji Murata, quando um outro competidor não sei se é Ryoji o primeiro nome, mas conquistou uma medalha de ouro nos Jogos de 2012. Aqui o grande resultado do japonês Takao Sakurai. Mais um momento aqui do torneio de boxe. O Josef Grudin conquistou a medalha de ouro. E a medalhista de prata, o Velikton Baranikov, da União Soviética. E um competidor da Irlanda, se não me engano, da Irlanda e dos Estados Unidos, né, com a medalha de bronze. O soviético Vadim Yemelyanov,
que, realizando o treinamento, ele ficou com a medalha de bronze na categoria mais pesada, vencida pelo norte-americano Joseph Fraser. Os italianos, os dois campeões da Itália, o Fernando Atzori na categoria mais leve e o Cosimo Pinto na categoria meio pesada. Cosimo Pinto derrotou na final o representante da União Soviética, o Alexei Kisselyov. Grande resultado dos dois italianos, lembrando que a Itália em 1960 havia conquistado, aqui os resultados, a Itália havia conquistado em 1960 3 medalhas de ouro, enquanto os soviéticos haviam conquistado apenas uma, assim como a Polônia. E os Estados Unidos, na ocasião, conquistaram 3 medalhas de ouro. Aqui os campeões da União Soviética, o japonês Sakurai, um dos poloneses, o Józef Grudzień, que derrotou Baranikov, os dois italianos, interessantíssima essa foto do Fernando Atzori e o Cosimo Pinto cumprimentando o Kisselyov e conquistou a medalha de prata. Mais um momento aqui, o voleibol que estreou nesses Jogos Olímpicos, a União Soviética foi o país com melhor desempenho, medalha de ouro no masculino e prata no feminino, o Japão foi ouro no feminino e bronze no masculino, a Tchecoslováquia prata no masculino, e a Polônia ficou com uma heróica medalha de bronze no feminino. Aqui um lance de um jogo entre União Soviética e Japão. A União Soviética conquistou a medalha de ouro, o Japão a medalha de bronze, e o Japão foi subindo, medalha de prata em 68 e campeão em 72. A União Soviética foi bicampeã em 1968 e em 1972 ficou apenas com a medalha de bronze. Aqui a Tchecoslováquia fazendo um ataque, a Tchecoslováquia que depois seria campeã mundial em 1966, foi campeã mundial também em 1956, e os soviéticos campeões mundiais em 49, 52, 60 e 62, aqui fazendo uma tentativa de bloqueio desse ataque tcheco. A Tchecoslováquia ficou com a medalha de prata. Aqui um jogo entre o Japão e a União Soviética. O Japão conquistou a medalha de ouro. Aqui um ataque da Ina Hryskal, da União Soviética. Abaixo as competidoras japonesas, que foram submetidas a um treinamento duríssimo pelo seu treinador. A equipe masculina soviética recebendo a medalha de ouro, primeira equipe campeã do vôlei em Jogos Olímpicos, e a equipe feminina do Japão recebendo a medalha de ouro abaixo, e a União Soviética aqui, medalhista de prata. Grande resultado do voleibol, que fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de 1964. Aqui as japonesas se retirando do ginásio com suas medalhas de ouro. E já aqui o torneio de basquetebol dominado pelos Estados Unidos com uma equipe sempre poderosa, não tão poderosa quanto as dos jogos de 1956 e 1960, mas ainda assim uma equipe muito competitiva e que derrotou os adversários com maior facilidade, com grande facilidade. Lembrando que nesses jogos o Brasil obteve a medalha de bronze, derrotar Porto Rico na disputa da posição, e foi a única medalha conquistada pelo Brasil nesses Jogos Olímpicos de 1964. Uma fraquíssima atuação do Brasil que era um país com pouca expressão esportiva nesses anos de 1960. O basquetebol feminino ainda não era disputado em Jogos Olímpicos, ingressou somente em 1976, e o masculino iniciou sua jornada em 1936, 40 anos antes. Já a participação dos soviéticos, aqui o grande Yanis Kruminch, tinha 2,18 m de altura, era o maior jogador da equipe soviética. E aqui o Volnov, disputando uma medalha, era outro grande atleta da União Soviética. A União Soviética, que foi tradicionalíssima no basquetebol, conquistou medalhas de prata de 1952 a 64. Aqui foi a quarta vez que ficou com a medalha de prata, em 68 cai para a medalha de bronze,
mas em 72 obtém a primeira, ocasiona a primeira derrota dos Estados Unidos no basquetebol em Jogos Olímpicos, ao vencer a final por 51-50. Em 76 volta a ser medalha de bronze, assim como em 80. 80 foi a grande decepção. Competindo em casa, sem a oposição norte-americana, os soviéticos se limitaram apenas à medalha de bronze. Aqui de novo, né, o Yanis Kruminch, com seus 2,18 metros. Mais alguns lances do basquetebol. Aqui um jogo contra o México, uma partida contra o México. Aqui outra partida, de novo o Volnov, colocando a bola ali no cesto. Já as disputas de pentatlo moderno, a União Soviética ficou com medalhas de prata e bronze na prova individual, com o Igor Novikov e o Albert Mokeyev. E a medalha de ouro ficou com o Ferenc Torok, que repetiu o feito, né, do Ferenc Nemeth, campeão em 1960. Por equipes, a União Soviética garantiu a medalha de ouro, seguida pelos Estados Unidos e pela Hungria. Aqui as fotos dos competidores, o Igor Novikov, na disputa de pismo. Igor Novikov obteve várias medalhas pela União Soviética no pentatlo moderno, mas apenas essa medalha individual. Outro momento aqui, o Ferenc Torok realizando a corrida, lembrando que o pentatlo moderno inclui esgrima, tiro ao alvo, hipismo, natação e corrida. Mais um competidor, o Imre Nagy, da Hungria aqui, após a disputa de hipismo. Mais um momento aqui dos soviéticos, os soviéticos ali atrás da placa, né, que indicavam a delegação soviética. E a disputa aqui na corrida, um norte-americano, indo atrás de um representante. Aí não dá para saber se é húngaro, parece húngaro, da Hungria ou do Reino Unido, parece mais da Hungria. E abaixo, aqui na outra página, a poderosa equipe soviética, né, que conquistou a medalha de ouro, o Igor Novikov, o Viktor Mineyev e o Albert Mokeyev. Grande equipe soviética. Mineyev, os competidores soviéticos. Aqui está abreviado o nome do Mineyev. Agora não sei se é Viktor ou... Acho que é Viktor Mineyev, Vladimir Mineyev, Viktor Mineyev, acho que é Viktor Mineyev. O importante é lembrar que a União Soviética ficou com a segunda, terceira e quinta posições na disputa individual, que garantiu uma vitória tranquila por equipes. Agora, a disputa pela medalha de prata e bronze entre Estados Unidos, Hungria e Suécia foi ferrenha. Apenas os Estados Unidos medalhistas de prata ficaram 133 pontos apenas à frente da Suécia. A União Soviética ficou quase 800 pontos à frente dos Estados Unidos. Então está aqui, né, já mostradas as fotos do pentatlo moderno, grande equipe soviética com Novikov, Mineyev e Mokeyev. Lembrando que aqui na foto, esses dois aqui são o Novikov e o Mokeyev. E esse é o Mineyev. A indicação ali da foto está um pouco equivocada. As competições agora as competições de luta, a União Soviética foi o país com o maior número de medalhas no estilo greco-romano, 5 medalhas. Na luta livre, a Bulgária com 5 medalhas, 2 de ouro, uma de prata a mais do que os soviéticos, foram o país com o maior número de medalhas. Porém, o Japão foi o maior medalhista de ouro na luta livre, 3 medalhas de ouro contra 2 de soviéticos e búlgaros e uma da Turquia.
E na luta greco-romana, Japão e Hungria obtiveram 2 medalhas de ouro cada um, contra uma dos soviéticos, uma da Turquia, uma da Iugoslávia e outra da Bulgária. E as competições de luta, soviéticos com um domínio muito expressivo, mas tiveram, né, que se curvar diante de um melhor desempenho dos japoneses. Os japoneses somaram 5 medalhas de ouro contra 3 dos soviéticos e 3 dos búlgaros. 3 dos búlgaros. E lembrando que na luta greco-romana, a Hungria teve o Imre Poliak, que vinha de 3 medalhas de prata, conquistou finalmente medalha de ouro, e o Stevan Kozma, que derrotou Anatoly Roshin na categoria mais pesada. E na luta livre, o Japão, com o Yoshikatsu Yoshida, Yojiro Etaki e Osamu Watanabe, conquistou 3 medalhas de ouro contra 2 dos soviéticos, né, nas categorias mais pesadas, Alexander Medvedev e Alexander Ivanitsky, e o Enio Valchev e o Boyan Radev e o Prodan Garchev. O Boyan Radev era da greco-romana, o Prodan Garchev no estilo livre. Interessantíssima essa. E curioso, os Estados Unidos, né, depois de 3 medalhas de ouro em 1960, limitados apenas a uma medalha de bronze, com David Brand. Daniel Brand, né? Daniel Brand. Aqui os comentários das provas de luta e já as fotos. A luta entre o Alexander Ivanitsky da União Soviética contra o representante da Bulgária nessa categoria aqui, na categoria mais pesada, que é o Lyut Akhmedov. Isso mesmo, Lyut Akhmedov Diber. Acabou perdendo para o grande Alexander Ivanitsky. E na categoria abaixo do Ivanitsky, a vitória ficou com Alexander Medvedev. Aqui o Alexander Ivanitsky de novo, junto com o búlgaro, o Akhmedov. E o Ivanitsky fazendo exercícios, carregando um tronco de árvore, né, fazendo parte da preparação do atleta. Outro momento aqui, o Ivanitsky com jovens, com atletas mais novos, com iniciantes, e abaixo com o grande camarada dele, né, o Alexander Medvedev. Inclusive o Alexander Medvedev submetia-se a duríssimos regimes para não ficar na mesma categoria do Alexander Ivanitsky. O Alexander Medvedev foi campeão na categoria até 97 quilos, e depois, em 1968 e 1972, ele foi campeão na categoria mais pesada. Grande Alexander Medvedev, né, aqui com o Alexander Ivanitsky. Uma dupla sensacional da luta livre da União Soviética. Aqui o momento do Alexander Medvedev, ao lado de um fotógrafo japonês. E aqui os competidores da União Soviética nas provas de luta livre. Não há uma indicação de quem são os competidores, né, que eu acho um erro no livro, mas aí tem que buscar interpretar através dos resultados que estão aqui né, tem o Vladen Trostiansky, que obteve medalha, o Roman Rouroua, David Gvantseladze, Alexander Kolesov e Anatoly Roshin. Esses na disputa de luta greco-romana. Aqui talvez seja a luta greco-romana. Aqui já está pegando no pé do competidor, então é uma foto da luta livre. E na luta livre os soviéticos obtiveram medalhas. As medalhas foram conquistadas pelo Aidin Ibragimov, Nodar Khokhashvili, Guran Sagaradze e o Alexander Medvedev e o Alexander Ivanitsky.
E aqui no greco-romana teve o Davi Gvantseladze, Anatoly Roshin, Roman Hruá, Vladen Trostiansky. Então, tem que chegar e interpretar quem seriam esses competidores. Aqui talvez seja o Roman Hruá, aqui o Nodar Khokashvili ou Aidin Ibragimov. Mais um momento aqui, um japonês vencendo a prova. Talvez seja o Trostiansky ou o Hruá. O Guran Sagaradze, que obteve medalha. E aqui o Khokashvili ou o Ibragimov. Infelizmente não há uma legenda, né? Anatoly Kolesov, recebendo sua medalha de ouro, foi a única medalha de ouro conquistada pelos soviéticos na luta greco-romana. Aqui mais uma foto. Soviético disputando. E aqui o Gvantseladze, Davi Gvantseladze. Obteve a medalha de bronze, aqui junto com o turco, o Kazim Ayvaz. Eu fico em dúvida se é o Khokashvili ou se é o Ibragimov. Os dois têm essa característica, né, de bigodinho, porque são descendentes, né, assim, de regiões assim, da Geórgia, né, o Nodar Khokashvili e Aidin Ibragimov aí. Pode ser aqui o Khokashvili e aqui o Ibragimov. Esse aqui parece mais leve. Por isso que as fotos elas têm que ter legenda. É uma cobertura boa das fotos, né, das competições de luta, mas falta aqui o Henri Poliak sendo arremessado ao alto, o Masamitsu Ishiguchi conquistando a medalha de ouro em cima desse soviético aqui, que é o Vladen Trostiansky. Ishiguchi derrotou Trostiansky. Aqui, Masamitsu Ishiguchi derrotou o Vladen Trostiansky. Que o Trostiansky que obteve a medalha de prata. E aqui do lado, o Anatoly Roshin, que foi derrotado pelo Stevan Kozma, da Hungria. Aqui mais um templo do Japão. E já as competições de judô. As competições de judô eu vou tratar no outro capítulo, vou ficar por aqui, né? Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e canal do YouTube Sovurs. Retornarei para uma próxima filmagem. Obrigado.